Vamos lá, então. Boa noite para todos. Mais uma vez nós estamos aqui, com o nosso estudo. Vamos fazer a nossa prece para iniciarmos, não ganharmos o tempo. Mestre Jesus, divino amigo, aqui mais uma vez nós estamos, Senhor, em teu nome, certos da tua presença, a nos ajudar a abrir mente e coração para receber o teu evangelho de uma maneira clara, de uma maneira simples, a fim de que possamos, Senhor, cumprir o que nele pede. Sê conosco, Senhor, que estejamos todos sob a sua égide, hoje e sempre. Que assim seja. Graças Vamos a lá então, Deus. gente? O Glaucio, mais uma vez, está aí conosco para nos dar mais um pouco de entendimento do Evangelho do Cristo. Fique à vontade aí, Glaucio, fique à vontade. Muito bem. Entendamos todos nós que o processo de estudo do NEP significa que nós nos dedicamos a ler, a tentar trazer as nossas interpretações, né, os nossos encontros, quais são os valores disso, o nosso entendimento de tudo que aconteceu, né, no que diz respeito à passagem do Cristo, não somente no sentido histórico, mas também no sentido moral para todos nós, né? Então, o versículo de hoje que fala a respeito de ser o maior, né? Quem seria o maior no reino dos céus, ele é uma foto de um grande filme. Na verdade, quando a gente pega, por exemplo, uma cena de Jesus em que ele faz o encontro retratado nos evangelhos por aqueles que se dedicaram a descrever o que se passou, a historiar o que passou, e de certa forma dar um entendimento filosófico, pedagógico e religioso, né, no processo. A gente vai encontrar ali uma série de elementos ligados principalmente ao povo judeu, à sua historicidade, né? Então, a gente tem que olhar para trás um pouco e dizer o seguinte: como é que surge essa passagem de Jesus, que é retratada nos evangelhos, né, e fala a respeito de que quando Jesus chega na narrativa de Marcos, né, cada um deles dá um tom diferente na narrativa. E eu quero me ocupar com o evangelho de Marcos, porque Marcos, ele transcreve as memórias de Simão Pedro. Porque Marcos não conviveu muito próximo de Jesus. Ele conheceu Jesus porque na casa da mãe dele, Jesus, por vezes quando ia em Jerusalém, ele ficava lá com os discípulos, né? Dizem alguns historiadores que aquela parte onde fica o Getsemane, onde era a prensa de azeite, era parte da propriedade da família Marcos, né? Motivo pelo qual o menino se encontra lá na noite da prisão de Jesus, né? Ele estava dormindo por lá. Então, era próximo à Páscoa, então todos aqueles festejos e tudo mais. Então, Marcos, ele faz a primeira viagem dele com Barnabé e Paulo, né? E Saulo, né, na época. Ele vai se, vamos dizer, assim, se cansar na primeira viagem e depois ele toma uma outra um outro rumo, né, lá na frente e vai se encontrar com Pedro e vai ficar com Pedro lá em vai ficar com Pedro lá em Roma e a partir dali parece que ele começa a historiar e ele começa a marcar tudo que o Pedro lembra, tudo que o Pedro traz. Então, o que a gente encontra ali são as críticas históricas com relação a tudo isso. A construção do evangelho se dá na língua grega, o que mostra muitas das vezes que nem todos aqueles que escrevem têm um profundo entendimento, né, da língua. Dentre eles, Marcos é considerado um grego assim, bem como se ele tivesse passado alguns poucos anos na escola e não tivesse tirado algum diploma. Então existe uma crítica muito próxima a isso. Mas, independentemente disso, a gente vai tirar daí o extrato, né? O que a gente percebe é a primeira coisa que os historiadores e aqueles que se dedicam a entender um aspecto psicológico do porquê que nós nos unimos a uma determinada causa. A gente pode começar a perguntar para nós mesmos, né? E quem quiser responder, responda. Se não quiser responder, eu vou pedir para responder. Tudo bem? Então, essa vai ser a minha metodologia. Porque aí, conforme me deu a varinha de condão, a Conceição, eu vou puxar vocês para a gente fazer isso em conjunto. Tudo bem? Então, por que que vocês se dedicam a estudar o NEP?
Por que que vocês se ingressaram nesse movimento, né, de esclarecimento? Por quê? Quem quer falar? Cristina, está fechado o seu microfone. E todo mundo está escondido aí nos bastidores, aí sem mostrar o rosto. Só eu que estou botando a cara a tapa. Que é isso? Agora melhorou, está começando a melhorar. Flávia, por que que você está fazendo o NEP? Boa noite, em primeiro Boa lugar. noite, Glaucio. Eu comecei, né, porque eu tinha interesse muito grande em conhecer melhor os ensinamentos de Jesus a partir de um estudo mais detalhado. É como aquela canção de Vanessa, eu ouvi sua voz, seu falar me encantou, e a partir disso eu entendi que o Snap me ajudou a ter um relacionamento melhor com Jesus. Então, essa é a minha busca também. Tá, e para quê? Travou, a Flávia travou. Acho que foi, foi de propósito. Para quê? Então você quer entender mais Jesus, mas para quê? Poxa, Oi, voltou? não tô te ouvindo. Travou, fala. Tá. É, porque eu tinha um interesse em conhecer melhor Jesus. Então, não sei se Tá. na época cortou. Sabe aquela música do Tim e Vanessa? Eu ouvi sua voz, seu falar me encantou. Hum, Eu acho sim, que na época é sobre isso. Você ouvir a voz de Jesus, estudando com mais detalhes, entender tudo que tem por trás do véu e entender, a se aproximar de Jesus de uma forma que você nunca se aproximou antes e construir um relacionamento com ele a partir disso, com seus ensinamentos tá. também. Pra quê? Travou. Acho que já é um truque, o pessoal já de certo tem uma fuga, mas tudo bem. Daqui a pouco a gente pega assim, mas quem queria dar uma contribuição do para que que a gente está estudando o NEP? Assim, para que que eu estou estudando o NEP? Para quê? Seu Fernando, quer falar, seu Fernando? Tá com o microfone desligado, seu Fernando. João? Me ajuda aí, João. Eu Eu tô acho que é querendo para a gente falar. ser feliz, né? Para a gente alcançar uma felicidade que a gente não alcançou. Que a gente busca tanta a plenitude, a felicidade, a gente já buscou de tantas formas, e a doutrina mostra para a gente um Jesus diferente, né? Que a gente já reconhece que é o modelo que a gente precisa seguir, compreender e exercitar a cada dia, de tentar se aproximar dele a cada dia, mesmo estando distante, a gente tem certeza, reconhece que está muito distante, mas a gente está no esforço de tentar aproximar. Seu Fernando, quer falar? O Para que Glaucio, está Tá me fazendo? escutando? na vida, Peraí que eu já dou a voz para você, Elizabeth, só um minutinho. principalmente em coisas materiais. Tá me escutando? Tô. Ah, muito bem. Desculpa, eu sou deficiente visual, então eu tenho problemas aqui com os botões aqui para apertar. Sem problema, seu Fernando. Preciso de ajuda. Sem problema. Vamos para Bom, frente. eu já participo do NEP, creio quase, talvez cinco, se não for isso, está muito perto de 5 anos aí do NEP. Tive o prazer de conhecer a tia Conceição por intermédio de um amigo em comum, e eu já estava frequentando curso na FESP, na Federação Espírita do Estado de São Paulo. Uhum. Então, falei com ele em conversas telefônicas, ele me explicou a respeito do NEP, eu não conhecia, e fiz uma pesquisazinha e me agradou o estudo. Então, porque seria mais um plus, né, para mim, para minha educação. Eu sou de formação católica, etc, etc, etc. Uhum. Tá certo. Muito bom. Elizabeth, diga aí. E Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Amo. É porque eu tive um problema com o meu notebook e aí tem hora que eu acho que a pessoa não está ouvindo. Eu complementaria a fala dos três que me antecederam. Isso é de foro íntimo, é a minha trajetória. Eu, Claro. eu considero que cada vez mais que eu me aprofundo no estudo do NEP e de outros estudos da qual eu participo, Uhum.
É, eu quero entender melhor para me transformar enquanto espírito. E eu entendendo melhor e eu conseguir me transformar, facilita a minha caminhada para evoluir. E você quer evoluir para quê? Vai, Roma Luz, ser um espírito crístico. Ah, que beleza, olha aí. Jesus já falou, todos nós um dia seremos. É, né? Então, de certa forma, a gente pode traduzir que nós temos um certo interesse pessoal ou não. Não, não é interesse pessoal, eu considero que é um compromisso. Nós Ah, temos esse compromisso com a criação divina, é. nos aperfeiçoarmos e ajudarmos todos aqueles a quem a gente der nessa caminhada que a gente está fazendo. Aí já Hoje a melhorou um gente pouco. está em provas e expiações, amanhã, se tivermos a oportunidade, o merecimento, estaremos num mundo de regeneração e por aí vai. Porque a gente não evolui sozinho. Há uma dicotomia aí, né? A evolução ela é individual, mas nós precisamos do outro ou dos outros que estão ao nosso redor. Ah, então, tá certo. Olha, e assim, qual seria o interesse? Tá vacilando a conexão, né? Mas assim, vamos lá. Qual seria o interesse dos apóstolos, dos discípulos a se aproximarem de Jesus naquela época? Será que seria de evoluir, de mudar para um planeta de regeneração, de ajudar os outros na caminhada? Eu acredito que eles não sabiam nada disso, não. Eles, Exatamente. eles foram influenciados por Jesus, eles não sabiam o que estavam perdendo. Eu acho que eles acabaram descobrindo o ovo, porque que o ovo é redondo. Des- Ô, Então, Glauco, aí o que a gente vê. Oi, diga. eles foram convidados para um reino, né? Só Hum, que para a fundação de um reino. Então eles estão achando assim, olha, eu vou ser braço direito, eu vou ser nesse reino, olha, eu vou ser amigo do rei, eu vou estar fazendo parte do entorno do rei, ou seja, uma posição distinta no mundo. A ideia deles era um reino na terra, né? exatamente, João. Então, quando nós nos aproximamos de Jesus naquela época, né? Ou talvez nos dias de hoje, nós, de certa maneira, trazemos as nossas expectativas imediatas. O que a gente percebe é que, apesar de todo o esclarecimento que por vezes nós recebemos através da doutrina espírita, de que nós somos espíritos, aqui é um estágio que todos nós estamos passando no sentido de obter os melhores atributos para poder seguir em frente no nosso progresso, nós temos um problema ainda de centralização no nosso planeta. Centralização do nosso metro quadrado. Lá pelo ano de 1400 e Guaraná com rolha, né, começaram a surgir alguns desafios, retomar, na verdade, porque isso passou a ser uma verdade praticada pelos domínios, né, que a gente tinha na época, de que a Terra era o centro do universo. Deus esteve pessoalmente aqui. Então, nós começamos a carregar tudo isso no que diz respeito, assim, que Deus só criou realmente vida aqui na Terra. E parece que isso é uma coisa tão intrigante até hoje, que grande parte dos nossos irmãos, por exemplo, evangélicos, quando fala não tem vida no planeta Marte, não tem vida no planeta Júpiter, não foi detectado nada em Saturno, não foi detectado nada. Todo mundo vira para falar assim: tá vendo? A criação é aqui. É aqui que o homem manda, é aqui que vai ser o reino dos céus. E essa expectativa faz parte da historicidade daquele povo também. A terra que Deus dará, que foi colocada por Moisés, né, que foi colocada por Abraão, que foi colocada por todos os patriarcas, ainda é aqui. Tudo tem que acontecer por aqui. As pessoas que desafiavam esse tipo de dogma, vamos dizer assim, eram submetidos a prisão, a castigo, a fogueira, a morte, né? Porque eles estavam desafiando aquilo que era a interpretação sagrada das Escrituras. Então a gente vai encontrar lá para trás, né?
Nicolau Copérnico falando assim: não, não é o Sol que gira em torno da Terra, é a Terra que gira em torno do Sol. Então, ele tira o processo do geocentrismo para o heliocentrismo. E depois, lá na frente, vai existir um homem chamado Giordano Bruno, que vai defender isso com unhas e dentes, e por conta disso, ele vai ser condenado pelo Tribunal da Inquisição. Tá? Lá para frente, a gente vai encontrar outro teórico, que era Galileu Galilei, para provar que a Terra primeiro era redonda, que ela girava em torno do Sol e coisas desse tipo. Então, a nossa cabeça é que tudo tem que acontecer aqui, na Terra. É com esse pensamento que nós vamos encontrar os nossos amigos lá para trás, ainda cerceado por uma coisa que o que interessava era viver o aqui e agora e da melhor maneira possível. Então, nós vamos encontrar ali de que Deus favorecia principalmente quem era rico e quem tinha saúde. Se você não tinha saúde e você não era rico, Deus tem um problema com você e você tem um problema com Deus. Então, como é que eu faço para me aproximar de Deus? Como é que eu faço para reconhecer? Todas as vezes que Israel era invadida, tinha um novo conquistador, a gente vai encontrar lá nos profetas algumas coisas que diziam assim: isso aconteceu por conta dos vossos pecados e os vossos erros. Não é assim? Então, tudo que acontecia em termos de conquista, de ganância da humanidade e atingir aquele povo, era por conta de que eles tinham errado num determinado momento porque tinham abandonado as leis. Só que o que a gente vai encontrar, né, todo esse processo, que ele vai sendo uma sucessão atrás da outra, de um povo invadindo o outro, chega um determinado momento em que, quando Alexandre o Grande faz toda aquela conquista, né, do Império Macedônio, né, e distribui posteriormente para os seus comandados, ali começa a ter a entrega de uma cultura diferente, que é a cultura de que todo mundo tinha que ser grego. Essa é a cultura. Então, muitas coisas foram entrando naquele lugar e os judeus sempre batalharam muito para que isso fosse tirado do reino de Israel. E tem aquela história dos macabeus. Dentro desse processo de conquista, de ser submetido à escravidão, a ser vassalo de um determinado outro reino, sempre eles carregavam aquela promessa de que existiria um grande libertador, um conquistador do mundo que colocaria Israel como a maior nação do planeta. Então, qual era a grande ambição daquele povo? Mandar no mundo. Deixar de ser conquistado para ser conquistador. Deixar de dar imposto para receber o imposto. De receber o mando para mandar. E isso vai fazendo parte de século atrás de século dentro da mentalidade. Tudo bem até aí? Alguma contribuição? Certo? Então, quantos foram os chamados os Messias que apareceram dentro de Israel? Aqueles que eram considerados: esse será o libertador, esse será aquele que fará a revolução. Muitos. Muitos deles receberam esses títulos antes mesmo da chegada de Jesus. Um dos maiores movimentos de libertação de Israel, vamos dizer assim, nós vamos encontrar no movimento dos Macabeus, quando João Hircano começa a fazer toda aquela parte de expulsar os macedônios, os helênicos, né, da cultura judaica e retomar o poder para Israel e tentar reconquistar os territórios e tudo mais. Tudo isso vai colocar e falar assim: esse é o nosso libertador, esse é o homem forte. Porque como é que você ia ter como uma referência de conquistador uma pessoa fraca, uma pessoa que falava em paz, enquanto quem mandava era aquele que tinha espada? Qual dos nossos filhos hoje, por exemplo, ao invés de falar assim: eu quero ir para uma academia para aprender a lutar, para fazer jiu-jitsu, eu vou fazer para uma academia para eu ficar forte, eu vou para ficar desfilando,
Ou ele vai assim, não, não, eu quero ser super magrinho, eu vou entrar numa biblioteca agora e vou devorar todos os livros que tem lá. Eu vou entrar em 3 universidades ao mesmo tempo. O que que se passa na mentalidade de nós ainda seres humanos? Que a força, o poder, o dinheiro, o mando é o grande benefício que Deus pode estender a todos nós. Interessante isso, porque naquele tempo eles pensavam da mesma forma. Os fortes dominavam, os ricos dominavam, os com saúde dominavam. Então cria-se, vamos dizer assim, uma leitura de quem é bem-sucedido na vida, de quem se está dando bem, de quem Deus gosta. E, inclusive, o próprio movimento dos saduceus, que tinha uma interpretação muito imediata da Torá, né, da lei, era de que só se vive uma vez, não existe espírito. Deus cria você para aquele momento, e se você vive bem, é porque você é um eleito. Você vive mal, você tem problema, e a vida é assim. Deus gosta de quem é rico e com saúde, né, e bonito. Graças a Deus nos livramos disso, não é verdade? Não é verdade, dona Leda? Não é? Todo mundo hoje em dia quer ser feio, pobre, não é isso? Sem saúde. É isso mesmo ou não? É isso, Rosângela? Não, por isso que está aí a cirurgia plástica bombando desse jeito. O que que tem de diferente daquela época? Imagine se naquela época eles conhecessem, né, todos os recursos que tem hoje da nossa cosmética, né, para poder socorrer todo mundo. A busca da imortalidade, a busca da saúde perfeita, da pele perfeita, dos olhos perfeitos, sempre fez parte da nossa vaidade, da nossa necessidade de autoafirmação. O que é legal é que nós, como espíritas, não ligamos nada para isso, não é verdade? Hein? Hein, gente? Não é verdade? Hein, Flavinha? O que que você acha? Você acha que a gente liga para isso? Acho Essa, que essa sim, seria a Glauco. meta, né? Mas Fala, Flávia. Acho que sim, Glaucio. Sobretudo, quando nós pensamos que essa transição do pensamento, do espírita, ela é lenta. Conforme Leon Denis fala, que a mudança ela ocorre no plano do pensamento, mas no plano da prática, ela ainda demora muito tempo para ocorrer. Eu acho que é naquele livro, da solidão, da dor, esqueci agora o título do livro. O problema E, do e ser, quando ele destino e da dor? o problema do ser, do destino da dor. Isso. Hum. Então, isso até me fez entender que todas as mudanças que eu queria operar em mim, elas não seriam operadas a toque de caixa, seria um processo gradual. Primeiro, você vai modificando seu pensamento, porque muitas das nossas atitudes, elas são muito maquinais. Então, por viver na matéria e viver muito apegado à matéria há séculos, naturalmente a gente também não consegue fazer essa mudança tão rápida, embora já tenha acontecido com todos nós e vá acontecer. Mas mudando aqui um pouco de assunto, você fez uma pergunta de agora, aí eu levantei a mão, que quando você falou dessa questão de nem todos nós sermos bem-sucedidos, só me veio Estevão à cabeça, em Paulo Estevão, porque quando ele ouve a que ele está ouvindo, estudando ainda as anotações de Levi, e ele tem acesso às bem-aventuranças, ele fala: Nossa, isso aqui é para mim, porque eu sou aflito, eu sou perseguido. E ele, como um pária social, como alguém que era totalmente excluído, se sentiu acolhido por aquelas exortações de todas aquelas pessoas que sofriam de várias matizes de sofrimentos diferentes. Elas eram acolhidas por Jesus, que elas precisavam ir até eles, porque era apenas ele que faria com que o nosso fardo fosse mais leve, os nossos sofrimentos fossem acolhidos de uma maneira integral. E eu acho que é sobre isso também. Embora nós não sejamos tão felizes, nós sabemos que nós somos também. Esse sofrimento ele nos faz ser melhores, porque procuramos a Deus e a Jesus de uma maneira até mais eficaz, se não sofrêssemos tanto. Isso é um mergulho em nós mesmos, porque desde quando existe aquela percepção de que isso tem que ser combatido, não é?
nós vamos encontrar diversos registros do Antigo Testamento mesmo, por isso que a gente fala assim que essa passagem é uma foto de um grande filme, é só um trecho de um filme que busca educar os espíritos em todos os tempos da humanidade. É necessário entender que o movimento da entrega da verdade, ele tem a sua culminância, a sua vivência, a sua prática na sua totalidade através de Jesus. Jesus incorpora tudo que se busca num homem. Tudo que se busca num homem. Aí a gente tem que voltar para trás, quando a gente faz o NEP, para fazer as conexões com o que tem no passado. A gente vai encontrar, por exemplo, no movimento mais antigo, assim, da elaboração da, não da religiosidade, né, mas do entendimento da ligação de Deus com o homem, nós vamos encontrar, por exemplo, a parte de Noé, que ali já começam a retirar alguns mandamentos de proceder, de honrar o pai, honrar a família, não fazer o mal, não ser invejoso. A gente vai encontrar na construção da Gênese mosaica, desde o princípio, que ele pega assim, ó, então vamos lá, vamos começar do começo lá do ser humano. Nós vamos encontrar lá um traço na família de Adão e Eva, né? A gente já vai encontrar ali dois, vamos dizer assim, duas coisas a trabalhar, que uma é a obediência, a outra é não fazer a mentira, né? Porque segundo os talmudistas, os estudantes mais dedicados da parte do Antigo Testamento, o que tirou Adão e Eva do paraíso não foi ele ter comido o fruto do entendimento e da sabedoria, foi ele ter mentido. Ele se escondeu. Quem oculta as coisas. O que que você fez? Não, não fiz nada. Como assim? Por que você está escondendo de mim? São coisas assim que são metáforas para a gente poder pensar. Por que que a gente começa a se esconder, né, das coisas que a gente faz? Por que que a gente tem que se ocultar? Ali tem. E ele avança mais nisso aí porque ele dá dois filhos que iniciam, né, o processo da humanidade. Ele dá Caim e Abel. Sete, geralmente é menosprezado, é o caçula. Então o caçula faz tudo e tudo mais. Mas Abel era um pastor dedicado e ele entregava o que tinha de melhor no seu sacrifício para Deus. Essas lá, as entregas, né, que tinham. Para mostrar que ele era um cara devotado. E o Caim, ao invés de ele escolher os melhores frutos para entregar para Deus, por exemplo, né, do sacrifício e tudo mais, diz que ele escolhia o que tinha de ruim. Uma cenoura torta, né? Escolheu uma batata que não estava muito legal, porque ele era um agricultor. Então, um trigo que não tinha muitas espigas e tudo mais. Essa é a história talmúdica que se conta, a parábola que se conta. Então, a partir dali, já começa a mostrar o egoísmo, já começa a mostrar a pretensão de passar o outro para trás e a inveja que faz com que ele, enciumado por aquilo que era o reconhecimento do seu irmão, ele ataca, né, e tira a vida do irmão. Então, ali já dá um panorama da humanidade de que isso tinha que ser combatido. Então, desde o princípio, assim, essas coisas têm que ser combatidas. Da onde surge esse movimento? É do entendimento das leis, do aprimoramento das civilizações que surgiam, por exemplo, na parte da Mesopotâmia, na parte da Caldeia, que faz parte também desse povo que vem lá de trás, descendo lá dos Montes Aurais, passando pela Índia e cruzando para dentro do Oriente Médio, para a formação daqueles povos que tinham ali. E ali já começava a se elaborar uma série de leis comportamentais para dizer assim, tenta sofrear essa ambição, essa inveja, né? Porque, de certa forma, se você não vai ser castigado pelos deuses, você vai ser castigado pelos homens. Então, tudo isso é um processo educacional para mostrar que a ganância, o poder, nem sempre é bom. E aí, tentando fechar a historinha, eles sempre trazem no resumo as histórias, por exemplo, de Noé, as histórias de Jó. Todo mundo conhece a história de Jó, né? Sim ou não? Cristina conhece a história de Jó? Não acredito. A Só Leda sei, conhece. só sei da paciência dele. Só sabe da paciência de Jó? É,
João, Também só sei da João era paciência. paciente ou não, João? Jó foi tentado de todas as formas, né? Para ver se ele era fiel a Deus. E há uma disputa e ele é fiel, tirando tudo que ele tinha, ele continua fiel a Deus o tempo todo. Mas aí existe uma coisa interessante que é o começo da parábola, né? A parábola de Jó começa com um negócio dizendo assim que Deus, juntamente com seus filhos, estavam ali passeando pela terra e viram Jó. E de repente chega o adversário, que mais tarde vai ganhar o nome do diabo, né? E ele pega e fala assim: onde você estava? Eu estava dando um giro por aí, olhando as coisas do planeta, do mundo. Essa é a história mais ou menos contada de Jó. João, se eu errar, você me corrige, por favor, tá? Seu Fernando também, que sabe bem do catolicismo, todas essas coisas, tudo, a Elizabeth, todo mundo aí. Então, ali ele vai falar assim: você viu então Jó? Aí eu falei assim: ah, sim, eu vi Jó. Você viu como ele é fiel, como ele é grato pelo que, como ele gosta de mim? Deus fala pro adversário. E aí ele fala assim: ele gosta de você porque você tá tudo para ele. Aí ele pega e fala assim: não, ele é um bom homem. Ah, é? Tira as coisas dele. Deixa eu tomar conta dele por uns dias para você ver se ele vai te amar do mesmo jeito. E Deus fala assim: tá bom, eu deixo. Mas você não faça mal nenhum a Jó. Tá certo ou tá errado, João? Aí Jó perde toda a família, todos os filhos morrem, as esposas morrem, a fortuna é tirada, o gado é roubado, os empregados vão embora, ele fica com lepra, vai morar na rua, é abandonado, e todo mundo pergunta para ele: Jó, o que que você fez de errado? Ele falou: eu, da minha parte, não fiz nada. Eu tenho perguntado para Deus: Senhor, onde foi que eu errei consigo? Para que me testes assim? Olha que coisa interessante. Deus fala para o adversário: você vai lá encontrar com Jó, mas você não faça mal nenhum a ele. Como não faz mal nenhum? Homem, mata toda a família, tira toda a fortuna, rouba todo o gado, tira sua casa, faz ele ficar doente e não fez mal nenhum a ele. O que se quer passar com essa história desde lá de trás? Que os verdadeiros bens não se encontram nas posses, no poder, no ter. É um processo de tentar fazer com que os homens percebam qual é a sua verdadeira finalidade no mundo. Que a gente não está aqui para ser favorecido, mas para favorecermos. Em todos os tempos a gente vai encontrar os profetas falando isso. Vocês acham que eu quero sacrifício, eu quero misericórdia? E começa a contar a história, sabe, da estátua com os pés de barro, o peito de ferro, o cinturão de bronze, todas essas, para mostrar que o poder é efêmero, que o poder não vale nada, que os homens vão se iludindo. Na escolha dos reis, quando o povo de Israel queria um rei, e aí o que era o chamado o profeta Samuel, que era um dos juízes, né? Ele fala assim: olha, Deus está dizendo aqui, vocês têm certeza do que vocês estão querendo, porque o negócio vai ser diferente, porque você já tem um rei que é Deus. E você já tem a lei para poder seguir. Não, mas a gente precisa de alguém que tome conta de nós, que tome as decisões, etc. E tal. E aí a gente vai encontrar os reis de Israel. E são períodos difíceis. São períodos de batalha, períodos de erros, períodos de vaidade. Dado todo esse panorama, chega Jesus. E apesar de todos os apelos, de todas as informações, de todas as indicações que os profetas, a lei, as histórias têm passado para esse povo, eles têm ainda a ambição de serem os dominadores do mundo. E esperam pelo Messias, esperam pelo libertador, esperam pelo ungido.
O ungido era aquele que era escolhido, certo? Era aquele que se derramava o óleo na cabeça para dizer: esse é um bem-amado. Quando se recebia uma visita de fora, antigamente, esse bem antigamente, tá, Leda? Antes mesmo de ser criança pequena, tá bom? A pessoa era recebida, eles davam para ele se banhar, ele se lavar, fazia toda aquela parte, lavar o rosto, lavar os pés, as mãos e tudo mais. E aí passava óleo na cabeça para dizer assim: ele é muito bem-vindo, ele é um abençoado. E quando um profeta fazia isso, esse daqui era um abençoado. Era o que era ungido, que era passado óleo nele. E a palavra Cristo quer dizer assim, aquele que é banhado em óleo. Então, era uma maneira de prestar-se homenagem. Você ter óleo no cabelo, passar. É que o pessoal não conseguiu ser porque Colene, creme rinse, óleo Johnson, né? O pessoal não sabe o que é isso. Isso são coisas do passado que a gente passava na cabeça para ficar bonito, ter o cabelo bem brilhante, vaselina, óleo, até hoje, né? A gente procura alguma coisa para dar brilho no cabelo, para dizer que era bem-vindo, era bonito, era querido, etc e tal. Nossa. Diga, Cristina, Ele continua, que eu tenho umas irmãs lá católicas, elas me deram outro dia, tá vendo? do que é isso? O O óleo óleo bem. ungido. Ainda Eita, tem, ainda tem. ainda A existe. Cristina é ungida, tá vendo? A Cristina é a pessoa que tá oleosa lá, tá vendo? Que beleza. Então, esperava-se esse eleito que pudesse dar a liberdade e o poder para Israel. E quando encontraram Jesus e viram que ele conseguia fazer determinados fenômenos, vamos dizer assim, de cura e de pregação, de chamar a atenção principalmente sobre as leis, o profeta, o entendimento de tudo isso, falar: esse é o nosso libertador. Ele é que vai fazer o negócio acontecer. E o interessante é que a gente vai encontrar essa evocação de que no Evangelho de João é dito que tem aquele negócio que Jesus vai para o deserto e fica lá, né, por 40 dias no deserto, não tem isso aí? É toda uma simbologia que a gente ainda não entende adequadamente como é. E lá ele é tentado pelo adversário, por Satanás, que fala assim: se você é filho de Deus, te atira daqui de cima, que é do topo do templo lá em Jerusalém, onde fica uma quina, uma esquina assim onde ficava a vigia, né? Dele pular dali. Ele vai transformar tudo isso numa parábola também e fala do poder. Eu farei com que todos os homens se ajoelhem diante de ti. E Jesus começa a recusar todos esses processos para dizer: todo mundo queria colocar ele o tempo todo como o verdadeiro libertador através da espada e da luta para obter o poder no meio dos homens. E o tempo todo ele fala assim: não é disso. Não é só de pão que vive o homem. Não, não é o poder. Não tentarás o Senhor teu Deus. E ele começa a colocar uma série de observações para dizer: o que é de Deus não está aqui na terra no que diz respeito às nossas conquistas. Essas conquistas têm que ser dentro do nosso terreno espiritual, do nosso coração. A insistência de Jesus vai tão longe que parece que eles, hipnotizados por essa busca de poder, não prestam atenção em nenhum dos tempos. Há comparações interessantes feitas por alguns estudiosos que, por exemplo, Jesus, ele ensinava tanto os homens quanto as mulheres. E as mulheres tiveram uma compreensão muito maior e uma expectativa totalmente diferente do que nós, os homens. Apesar do colégio apostólico, que era uma sociedade patriarcal, né? O homem tinha o mando sobre as coisas, o comando das coisas. Mas a mulher tinha uma compreensão totalmente diferente do que era Jesus. Interessante isso, né? Eram as grandes patrocinadoras. E aí a gente vai encontrar o tempo todo a insistência dos discípulos, depois que antes de virar apóstolos, porque todos são discípulos, né? Depois eles passam a ser apóstolos, na concepção de palavras, de que eles procuravam um lugar de destaque.
Então, a primeira coisa que quando começa o movimento de Jesus, qual que é a primeira interferência pelo poder que a gente vai encontrar? Em Vera, qual é a primeira interferência de poder? Tá fechado seu som, Verinha. Eles achavam que Jesus viria para implantar o reino deles. Foi a ideia que eles. Agora, eu acredito que a energia, o magnetismo de Cristo é uma coisa assim, inimaginável. Inimaginável. Então, Hum. eles chegaram perto dele com esse encanto pelo magnetismo dele, acharam que ele era o Salvador mesmo, mas Salvador do reino, aquele reino material, e não o reino espiritual. Ali foi assim o tempo todo. Eu acho que só no final, no final, quando Pedro negou 3 vezes, e aquela mansetude, aquele sorriso dele de compaixão para Pedro, eu acho que aí foi naquele momento, e quando ele voltou ressuscitado, eu acho que é aí que eles acordaram para toda a Dúvida. grandeza. Eu tenho dúvidas. Tenho muitas dúvidas nesse sentido. Vamos lá. Primeiro, João e Tiago chegam para a mãe, que dizem ser tia de Jesus, e diz assim: Mãe, você podia falar com ele para arrumar um lugarzinho para nós, no reino que ele vai implantar. Então a mãe chega para Jesus e fala: Meu filho, vem cá que eu quero falar com você. Olha, quando você estabelecer seu reino, você não quer colocar um à esquerda e outro à sua direita? Aí ele fala assim: Você sabe por acaso o que que você está me pedindo? Sei. Será que eles são capazes de beber o cálice que eu vou beber? Ah, são. Nós somos. E a partir dali já começa a agitar uma ciumeira no meio dos discípulos, dizer assim: aí, tá vendo? Um já pegou a esquerda, outro já pega a direita. O que que vai sobrar para nós? A cavalaria? Nós vamos tomar conta do quê? Dos bodes, dos camelos, de quê? Vamos tomar conta do quê? Como é que nós vamos. E começa aquela rixa e tudo mais, etc e tal. Mas aí Jesus vai e se hospeda na casa de Pedro. Fala, mas ele tem uma preferência por Pedro. Ele fica lá em Cafarnaum, na casa de Pedro, né? Dorme lá, sai de manhã com Pedro para pescar. Então ele gosta mais. E começa aquela disputa, aquela ciumeira entre eles o tempo todo. E isso não para. E quando acontece, dizem que é difícil fazer uma cronologia, né? Assim, aí aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso. Porque o evangelho não traz a clareza do tempo, né? Aí diz que quando tem a transfiguração no Monte Tabor, em que aparece Elias e aparece Moisés, né? E Jesus resplande, eles ficam totalmente encantados com aquilo e voltam descendo do monte discutindo entre eles quem seria o maior. Não, porque você viu, Elias ficou do meu lado. Não, mas você não está entendendo. Moisés olhou para mim como me conhecesse há muito tempo. É, mas eu fiquei, eu me ofereci fazer até. Então, era uma disputa constante de evidência. Isso não acontece, graças a Deus, mas naquele tempo era muito assim. Que sabe quando a gente chega no centro espírita e fala assim: quem que vai dar água? Mas sou eu que dou água. Mas por que que é hoje que ela vai dar água? Ou porque quem que vai. Eu não vou ficar na porta. Eu não vou ficar na porta. Por que que eu tenho que ficar na porta? Essas disputas por posição não acontecem conosco. Não é verdade? Todo mundo sabe que qualquer tarefa dada e é feita com o coração, ela é fundamental. Ela é fundamental. E isso, quando você fala, Vera, que a partir do momento que Jesus aparece, né, que tem a sua ressurreição, ou a sua aparição em perispírito, a gente não sabe direito como é que foi isso, né? E eu acredito que tenha sido realmente uma aparição, materialização.
a gente vai encontrar algumas coisas muito interessantes nesse processo. A primeira é, quando aconteceu a crucificação e eles encontraram com Jesus, parece que eles voltam para pescar, não voltam para pescar? E não é aquela pesca milagrosa que eles veem uma pessoa na praia e falam assim: pescaram muito, meus amigos. Falou: não, joga a rede do lado direito. Aí trazem muitos peixes e tudo mais. E ele fala depois com Pedro: você me ama, Simão? Amo, o senhor sabe que eu amo, então cuida do meu rebanho. Você me ama, Simão? Lembra disso? E a partir daí tem uma coisa interessantíssima que a gente também não consegue totalmente decifrar. Que Jesus aparece e fica com eles durante quanto tempo? Quanto tempo Jesus fica, Rosângela, aparecendo para os discípulos depois da crucificação? 3 dias. Quanto? 40. 3? Eita, 40? vamos lá, vamos começar o leilão. 40 dias ele fica aparecendo. E nesses 40 dias, o que que ele conta para eles? Ou ele chega lá e fica calado? Onde estão os registros desses 40 dias se encontrando com os discípulos? E as recomendações que Jesus passa para eles? Parece que surge apenas poucas recomendações que são grafadas nos evangelhos. Dentre elas, uma que diz assim: não se afastem de Jerusalém. E aí o que é interessante é que aonde que aconteceu o drama? Aonde que aconteceu a tragédia? Por que que eles vão ficar no olho do furacão? O que que eles começam a partir dali? Eles começam a um processo de servir. E servir no lugar mais difícil que poderia se pensar. Porque não era coisa, todos eles eram de lá, da Galileia. Por que que eles vão ficar em Jerusalém, onde foi a crucificação, onde eram os perseguidos? Por que que eles vão montar a casa do caminho bem na entrada de Jerusalém? O que que os motivou? Por que que eles não saíram dali dizendo assim, anunciando tão somente, virando todas as coisas? Por que que eles permaneceram ali e os esforços dele foi de vender tudo que tinha para se dedicar a servir o próximo? Porque a recomendação de Jesus, quando começou todas essas disputas, e isso vai até a última ceia, até a última. Olha, Jesus tinha passado por isso, já tinha feito esses negócios, e perguntou no meio do caminho: do que vocês estavam discutindo sobre o quê? Não, nada, não, a gente estava falando. Não, 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 senhor, senhor. E ele chega na casa de Pedro e fala assim: o que que vocês estavam discutindo? Como se pudesse mentir para Jesus, né? Ele sabe que não pode mentir. E aí eles falam assim: não, a gente estava tentando descobrir quem de nós era o mais importante aí no trabalho. E Jesus falou assim: o mais importante, aí chama a criança e fala assim: aquele que se faz igual um menino, na simplicidade, na pureza, na vontade de aprender. E aí, tudo resolvido, certo? Certo ou não? Eliane, tudo resolvido ou não? A partir desse sermão de Jesus? Cadê o botão? Cadê o botão? Aí. Não, Por que não? porque Jesus era um mediador de conflitos. O tempo todo havia conflitos entre os discípulos. Hum. E quando eles entraram em Jerusalém, como é que foi? A gente, tudo isso para passar o seguinte para todos nós. Poxa vida, se Jesus, com todo o seu magnetismo, né, Vera? Com toda a sua sabedoria, com todo o seu amor, com toda a sua fraternidade, com a quantidade de sinais, dos chamados milagres que ele fez, ele não conseguia, de forma alguma, tentar colocar na cabeça daquele povo o porquê que a gente está por aqui. Será que nós entendemos a mensagem? Porque é a parte que nos compete, porque fazer a crítica para eles é muito fácil.
Ah, mas esse Pedro. Esse Tiago, então. Eu sempre desconfiei desse João. Para mim, esse João, o tempo todo, a gente tem a crítica para os outros. Mas para nós, será que nós entendemos a mensagem de que nós estamos aqui? Não para ser favorecido, mas para aprender e aprender acima de tudo diante da dificuldade do cenário ruim. Essa é a passagem das minhas reflexões, né? E eu queria ouvir um pouco vocês a respeito disso, porque a gente vai encontrar na entrada de Jerusalém, todo mundo, quando começaram a colocar Hosanas ao filho de Davi, e colocar os mantos para Jesus passar, o burrinho entrar, a entrada triunfal em Jerusalém, todo mundo. E eles falaram: agora a gente vai tomar o poder. O erro de Judas, que achava que conseguia, através de um movimento coordenado, entregando Jesus, criar uma revolução para a tomada do poder em Jerusalém. As concepções, os isolamentos de serviço, quantas e quantas vezes as brigas entre Paulo, Pedro e Tiago para poder dizer que o evangelho era para todos e não só para os judeus, que aquilo não era propriedade, não era domínio, porque isso era um ato puro de egoísmo, de ganância, de individualismo, de que a verdade não deve pertencer somente a uma pessoa, que não deve ser comercializada, que não deve ser restrita a um. Olha tudo, olha o movimento que nós passamos todo esse tempo até hoje, tentando entender o nosso papel de servir. Mas parece que o processo de nós buscarmos a evidência ainda faz parte muito de nós, né? A nossa vaidade, o nosso orgulho. É isso que a gente tem que prestar atenção, porque são páginas escritas para nós mesmos. O que que vocês acham? O que que vocês acham? Ou não acham nada? João, o que que esse povo acha? Georgina está escondida, Conceição está escondida, Flávia escondeu de novo. O que que vocês acham? Vamos lá. Isso é o Ô, NEP. Glaucio, eu Diga. acho que é uma luta muito grande, porque o bem que eu quero, esse eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu ainda faço. Quer dizer, como a Flávia falou muito bem, a gente traz a sede de conhecer Jesus, de aproximar, de conhecer o seu evangelho com profundidade, de compreender melhor o que é que ele disse, qual a mensagem. Essa doutrina ajuda a gente a caminhar muito. E a gente tem uma luta muito grande entre o que eu desejo e o que eu faço ainda, o que eu dou conta ainda. E Paulo disse isso muito para nós nesse sentido. E no final ele disse que já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. É necessário que eu me apague para que ele brilhe. Quer dizer, uma vida de assim bem colocada de restrições e disciplinas para sobressair desse jeito. E a gente está numa luta, mas Joana de Ângeles diz que muitas vezes quando a gente fala que eu não posso, quer dizer eu não quero, sabe? E lá no livro dos Espíritos fala para nós também, né? Quão pouco de vós fazem esforço. Allan Kardec pergunta se haveria alguma paixão que seria irresistível. E ele fala que não há paixão irresistível e que às vezes fazendo pequenos esforços, quão pouco de vós fazem esforços. Essa reunião nossa hoje aqui é um chamamento, sabe, para gente, para deixar orgulho, deixar egoísmo, sem falsa modéstia, sem uma agressão a nós mesmos, com amor próprio, sabe, com compreensão íntima de cada um de nós, e esforço, esforço, esforço para tentar melhorar. Muito bom, muito João. É isso mesmo. Você sabe que lá no Cisco a gente tem, graças a Deus, um trabalho
que é voltado principalmente para cura e para doenças também, né? Aí você fala assim, não entendi, porque os espíritos tratam o corpo, mas eles esperam a cura. E a cura, no entender dele, é a transformação. É, essa transformação é um processo de resignação adequada, ou seja, você conseguir dar um significado certo para tudo que passa com você, né? Se você incluiu, né? Ou seja, resignar é ressignificar. Por que isso está acontecendo comigo, né? Aonde se visita as dores, existe ali muito da nossa postura inadequada, que tem que ser revista. E essa é a parte de que, pô, se eu estou do lado de Jesus, se eu estou trabalhando por Jesus, por que que eu tenho que passar por isso? Isso é a busca de um privilégio. Esse questionamento é a busca de um privilégio, né? E nós ainda somos. Mas isso é um atestado ainda de que o que somos. Ah, mas isso é completamente errado, é pecaminoso. Não, não, não é absolutamente nada disso. É um atestado de como nós ainda temos medo, de como nós ainda somos frágeis, como a gente busca recompensas imediatas, como a gente quer reciprocidade naquilo que a gente faz. Não é um entendimento adequado dos nossos papéis, dado a nossa infantilidade espiritual ainda, que é admissível e aceitável. Você sabe que tem a Conceição, deve ouvir de vez em quando lá a gente conversar algumas coisas, e que tem um dos mentores que aparece lá, que toma a forma de uma criança, é o Jacozinho, e que ele fala assim: Você faz o evangelho em casa? Aí a pessoa começa assim: Não, eu estou começando assim, ainda não consegui dar continuidade. Que dia que você vai fazer? Ah, é, eu vou fazer de quarta-feira. A que hora que você vai fazer? A tal hora. Ah, tá bom. Mas essa semana eu vou começar. Eu não vou começar, mas eu vou começar na semana que vem, porque essa semana eu viajo e tal, não sei o que lá. Mas você pode levar o livro com você. Não, mas é que eu vou estar ocupado, vou estar fazendo tal coisa. Aí no final, ele pega e fala assim: Tá bom. Esse tá bom dele é o que a gente talvez não escute, mas seja dito pelos nossos amigos espirituais o tempo todo. Glaucio, você não vai mudar? Não, sabe o que que é? É que essa semana foi complicado, porque, deixa eu contar uma coisa para você, que eu estava no meio do trânsito, aí eu fui no banco, aí eu vi o saldo, aí chegou a fatura do cartão, aí, tá bom. E eu me escudo sempre, como o João colocou, né, em desculpas para não avançar um passo. Então, é aquele na busca do favorecimento do tempo certo, de que eu tenho que estar na posição certa, favorecida, né? Eu tenho que estar rico para poder servir, eu tenho que estar protegido para poder ter coragem, eu preciso ter uma série de coisas para dizer que Jesus é aquele que eu busco. Eu escutei na semana passada um, um estudioso, um doutor. Ele é batista, né? Ele faz parte da Igreja Batista e ele estuda muito a parte do Antigo e do Novo Testamento, né, das interpretações. E aí fizeram uma pergunta para ele muito interessante. Ele está sempre indo para Jerusalém para ver as escavações, essas coisas que descobre, as interpretações, os documentos, etc. e tal. Aí perguntaram para ele assim: por que que os judeus não aceitam Jesus? A gente é comandado com os outros, não conosco, né? E ele dá uma resposta fantástica. Eu acho que é porque eles estão esperando nós, os cristãos, aceitarmos Jesus. Porque aí, na hora que a gente aceitar Jesus, eles vêm atrás. Uau! O que que ele quis dizer com isso? Gandhi, quando conheceu, Gandhi era hindu, professava lá o hinduísmo, com muito fervor. E quando ele conheceu o Evangelho de Jesus e leu o Sermão do Monte, ele ficou encantado. E aí ele pegou, estava lá na África do Sul, ele tentou entrar numa igreja, mas ele foi expulso da igreja. Você não pode entrar aqui.
Aí ele falou, mas aqui não é a casa de Jesus? Ele falou, é, mas não tem lugar aqui para você. E ele falou assim, que pena que os cristãos não seguem o Cristo. Então, quantas são as coisas que nós colocamos como obstáculos no tratamento dos outros, né, nesse sentido. Eu acho que essa é a reflexão que eu queria trazer, dividir com vocês, né, para o nosso NEP, né, porque esse encontro da busca do poder e da posição de quem é mais importante ainda é aquela de que os que aprenderam a servir adequadamente, né? Comentários, perguntas, respostas, contribuições, fiquem à vontade. Excelente. O Glaucio, Diga tudo. eu penso muito, Glaucio, sabe, que eu fiz um estudo sobre os convites de Jesus e a gente fica esperando o convite de Jesus para a gente trabalhar na seara dele, vindo por telefone. A gente pensa que Jesus vai convidar você para trabalhar na seara, vai ligar para você e falar: ei, estou te convidando para fazer parte daquele trabalho, para fazer parte aquela instituição. E o convite não vem assim de forma alguma, ele vem da maneira que nós estamos vivendo. Os acontecimentos do dia a dia são convites do Cristo para a gente evoluir. E a gente deixa esses convites para lá muito fácil, né? A gente não atende, não ouve com ouvidos de ouvir os convites que Jesus nos faz. Uma situação difícil vivenciada na família, lá na sociedade, né? Com cônjuge, com filho, com mãe, com pai. E são convites de Jesus para a gente enfrentar, participar daquele banquete, né? Então a gente lembra muito dessa parábola dos festins, quando ele manda convidar e as pessoas não escutam o convite dele e não vai para a festa. Então a gente pensa muito nisso, né? Quando você está falando aí, quando você estava fazendo a sua preleção e eu aqui mordi minha língua, né? Hoje nós tivemos tanto de participação. Para Pois você é, ver, não quero morrer não, hein? Que eu falei que eu podia morrer se participasse. Não quero não, gente. Mas assim, arrependeu, já é, foi arrependeu. muito bom. Pois é, pois é. Mas assim, é isso aí que eu penso disso tudo. Vamos ouvir, abrir ouvidos e coração para os convites do Cristo nessa seara, nessa nossa vida. Todo acontecimento é um convite dele para a nossa evolução, né? Todo acontecimento, para a gente aprender ali e burilar o nosso espírito. Muito Ô, bom, viu, Glau, Glaucio? Muito bom. Diga, qual, João. qual cidade que é a sua casa que você citou aí? O Cisco, lá em São É, Paulo. São Paulo. São Paulo, capital. Ok. Isso, né? Ô, É onde a gente gente, o Jacozinho é uma o Jacozinho é uma gracinha, o espírito que ele citou, né? Ele se apresenta como criança, mas é um espírito velho, é um espírito velho, sábio, sábio, muito exatamente, sabe? sapiente. E ele tem É. essas estratégias de conversar com a gente. É muito bacana, é muito legal ele conversar com a gente, sabe? E E mexe é muito bastante, bom. né? Muito bom. Nossa, ele te deixa sem graça. É isso aí, ele te deixa sem graça. É essa a expressão que eu procuro quando a gente conversa com ele. Mas É é isso verdade. aí. Nós teremos, Glaucio, mais para frente aqui no nosso ano, mais 3 semanas de estudo. Aí eu já vou começar a fazer o nosso roteiro para o ano que vem e você está nele, tá? Eita, tá bom, vou falar com o meu empresário, para ver se ele me libera, né? Pode, Liberar pode falar lá que ele te libera. Tá bom, Muito ok. agradecido pelo excelente estudo. Eu que agradeço a muito bom oportunidade. mesmo. Na verdade, é uma reflexão, acho que cada um de nós tem coisas para poder passar, né? Tem contribuições para poder entregar. É, o nosso aprendizado é longo, nós somos muito apegados a nós mesmos. Isso aqui é o grande mote, né? O quanto nós estamos dispostos a nos livrar de É, nós mesmos, né? Existe é. acho que uma prece feita por Fernando Pessoa, que no final ele pede tanta coisa para Deus, e ele fala no final, Senhor, livra-me de mim. E é verdade, apesar de mim, me abençoe. É, É assim. tá bem. É, É isso. Tá é. bom, gente. Ô, Obrigado pela gente, muito oportunidade. obrigado, viu, Glaucio? Que Deus lhe pague aí
É muito bom ter você conosco aqui. Semana que Obrigada, vem, gente, tem a excelente. Olegária. É ótimo. A Olegária vai estar conosco semana que vem. A Olegária é a tia do João Marcos, né? Ela vem fazer o nosso antepenúltimo estudo, tá bom? Vamos ter mais Muito bom. um brilhante estudo aí como o de hoje. Ok, gente. Obrigada, Glaucio, muito Grande final de ano obrigada. para todos. Jesus Olha, te um abençoe. Natal e um ano novo maravilhoso para todos vocês. Fiquem com Deus. Para Obrigado pelo. você, Dá um beijo em dobro. pro Álvaro lá. Fala que eu mandei um beijo para ele. Não beijar Boa aquilo lá, noite, tô fora. amigo. Deixa lá, deixa ele lá. Dá Deixa que a bochecha, Júlia. aproveita aquele bochechão. Aquele bochechão gostoso dele. Obrigada, boa noite. Tá Vou bom? falar isso para ele. Boa Tá bom, Vamos fazer gente? a prece, Boa gente? noite, Vamos fazer a obrigada. prece? Vamos lá. Tem a prece. Vamos fazer a prece para a gente encerrar, né? Senhor Jesus, quão gratos somos, Senhor, por nos permitir momentos assim, que entre amigos, fraternos, possamos, Senhor, conhecer e sentir a Tua mensagem lá no fundo da nossa alma. Faz-nos fortes, Senhor, para fazer valer os ensinamentos de hoje e buscarmos a nossa reforma interior, ouvir os Seus convites e trabalhar nessa festa que nos convida a participar, que é a festa da nossa evolução. Muito obrigado, Jesus. Ser conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Beijo a Boa noite, todos. Vamos lá, boa noite para Boa todos. noite. Boa Fica com noite a Deus. todos. Obrigada, João. Muito Tchau. obrigada.